Bom dia, gente. Eu vi que os comentários aí arrasou na música, o fio de cabelo e tudo mais. Mas já deu horário, tá bom? Entrei uns minutinhos antes, deixei também a música um pouquinho antes, tá? Como eu falei semana passada, a gente já concluiu a questão do conteúdo, tá bom? Assim, não tenho mais conteúdo. Sempre tem coisa para ser falada, isso é importante, tá bom? Mas assim, questão de conteúdo eu não tenho na nossa ementa prevista para o ano. Então, eu vou deixar hoje aberto, assim, igual eu fiz ontem na turma de edificações, tirar dúvidas, resolver questões, tá bom? Prioritariamente, questões do conteúdo que a gente está estudando agora, que vocês vão fazer provas ainda, tá bom? Está aberto até esse domingo, só para recordar, o período para responder o primeiro questionário avaliativo do bimestre, mas se eu não me engano, dia 14, então no domingo que vem abre o período para responder o segundo questionário avaliativo, que também tem esse conteúdo sobre PA e PG, então estou à disposição. Mas se for algum conteúdo relativo desse ano estudado, tá bom? Então, assim, sei lá, coisas do primeiro bimestre, do segundo, funções, também a gente pode resolver, tirar essas dúvidas. Sei lá, se estiver se preparando para o PAS, então, assim, conteúdos que a gente viu, tá? Coisas que a gente não estudou, que vai estudar nos próximos anos, eu não vou fazer, porque, assim, senão precisa do conteúdo, e aí vira bagunça, pode confundir mais ainda quem às vezes está com dificuldade, tá? Mas tudo que for relativo ao conteúdo desse ano, a gente pode tirar dúvida, como eu falei, preferencialmente desse tópico final, tá? Pode acontecer de algum exercício que vocês proporem, eu não consegui resolver, mas eu estudo ele e trago a solução na próxima aula. Mas, em geral, a gente consegue andar bem assim, tá bom? Então, eu vou deixar aqui aberto e eu vou partilhar a tela e fico na expectativa de questões. Aí pode ser questões do livro didático, questões que eu botei lá para vocês naquele material que eu preparo toda semana, tá bom? Vocês podem ver que tem lá questões de PA, PG, coisas que são interessantes, tá? E eu fico à disposição para ajudar a resolver, tirar dúvidas. Alguém tem algum comentário, algo para falar? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar? Eu vou atualizar hoje. Eu botei mais duas novas questões, tá bom, Paloma? Professor, Mas não deve ser mais do que isso, não, tá? Ontem eu digitei duas, aí eu não tive tempo de atualizar ainda. Então, Vinícius, essa revisadinha assim é... Alguém falou, porque falou que eu não escutei? Eu não ouvi, Maria. Pode repetir, por favor? Meu tá ruim também, e assim, eu não é ouvi. que. Você tá Agora eu tô escutando ouvindo. agora? Agora eu tô ouvindo. É que eu fiquei com uma dúvida. É que o senhor ensinou como soma todos os termos de uma PA, certo? Uhum. Só que pega o último e o primeiro. Mas se eu quiser somar a soma de termos, que não seja todos, entendeu? Tipo, são 100 termos e eu quero a soma do 11º com o 12º, entendeu? Você tem algum problema específico que você ficou com dúvida para a gente ver no problema? Ou Não, foi. É porque eu fiquei com dúvida, porque você tava falando a soma de todos, de todos. Aí eu falei, será de que tem todos não, como de somar? alguns, né? Do primeiro ao 10º, do primeiro ao 20º. Mas olha só, vamos. Mas, tipo assim, será que tem questões que, tipo, por exemplo, vai pedir tipo, um número no meio com mais outro número no meio, entendeu? Mas não. Calma. No meio da sequência, entendeu?
Mas imagina que, desculpa, senão não é uma PA. Imagina que a gente tivesse essa PA aqui, ó. 2, 5, então tu vai 11, 14. Imagina que é essa PA, ok? Se eu falo para vocês determinar a soma, por exemplo, dos 20 primeiros termos, a gente aprendeu a fazer, certo? Você soma o primeiro, descobre quem é o 20º, multiplica pela quantidade, no caso aqui é 20, né? E divide por 2. Fosse um exemplo assim aleatório, né? Aí assim, qual é para eu entender especificamente, qual é a sua dúvida? Por exemplo, se eu quisesse somar, por exemplo, Por eu poderia exemplo, o não pedir. 21º mais o 22º, entendeu? Então, mas esse nem é um problema, né? Porque, olha só, a gente aprendeu o termo geral, né? O termo geral ele é o primeiro mais n menos 1 vezes a razão, ok? Isso a gente aprendeu. Com isso aqui, por exemplo, quem é o primeiro termo nesse nosso problema? É o 2. E quem é a razão? É o 3. Então a gente consegue determinar o 21º e o 22º. O 21º é o A1, que é 2, mais... Então o N é 21, certo? 21 menos 1 vezes a razão. 20 vezes 3, 60, mais 2, 62. O 22º, 2 mais, no caso o N é 22, 22 menos 1 vezes 3. Então 22 menos 1 é 21. 21 vezes 3 é 63. Mais 2, 65. Aí se você quer os dois é só somar eles, né? 62 mais 65. Então dá 120, 127, né? Ok? O que pode ter algum exercício, eu não vi, mas assim, será, ele poderia, um problema, certo? Ele poderia perguntar para vocês, qual é a soma do terceiro até o 20º, por exemplo, certo? Qual é a soma do terceiro até o 20º? Então, do terceiro até o 20º, qual é o terceiro nesse problema aqui? É porque a gente pode sempre que puder, a gente pode facilitar, né? Porque a gente aprendeu a somar do primeiro ao 20º. Então, uma opção para responder isso, você pode responder de duas maneiras, certo? Esse seria um problema mais interessante, né? Eu te dou uma progressão e falo assim, qual é a soma do terceiro até o 20º, né? A gente aprendeu a somar do primeiro ao 20º. Do primeiro ao 20º a gente sabe fazer, certo? Se eu quiser, então, se eu achar a soma do primeiro ao 20º, então você concorda que eu só tenho que descontar o primeiro e o segundo do valor, eu vou ter a soma do terceiro até o 20º, não é verdade? Aqui, então, aqui eu estou falando somar o A3 até o A20, por exemplo. Não é uma opção fazer isso? Então, a gente pode determinar essa soma e desconto 2 e desconto 5, porque esse é o primeiro e esse é o segundo, né? Eu estou dando um exemplo hipotético aí. A gente não achou o 20º aqui, como é que fica o 20º? Então, o 20º é o primeiro mais 20 menos 1 vezes a razão. Então, 20 menos 1 é 19, vezes 3 é 57, mais 2, 59. Tinha que ser, a razão é 3, né? Então, soma 3, chega aqui. Então, a soma dos 20 é o A1, que é 2, mais o A20, que é 59, vezes 20 sobre 2. O legal é que 20 dividido por 2 é 10, né? 2 mais 59 é 61. 61 vezes 10, 610. Aí você fala, essa não é a resposta, né? Porque essa aqui é a soma do 1 até o 20, né? Do primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar lá no 20º, certo? Se seu objetivo fosse achar do terceiro até o 20º, o que você ia fazer então para dar a resposta? Você ia pegar este 610 e subtrair quanto? O primeiro que vale 2 e o segundo que vale 5. Então, menos 2, menos 5, né? Então, fica 610 menos 7, 603 essa soma vale. Okay? Então, essa é uma solução possível para um problema. Um problema mais interessante do que o que você falou lá no início, né? Somar. Porque aqui, se a gente conhece o primeiro e a razão, a gente sabe achar qualquer termo. Se eu quero somar 2 ou 3 deles, é só achar esses 2 ou esses 3 e somar. É que eu tô falando, achar uma outra quantidade, certo? Então, essa, como eu falei, foi uma primeira solução. Que eu acho uma solução simples de fazer, né? Você acha a soma do primeiro ao 20º
Se você quer do terceiro ao 20º, você desconta o primeiro e o segundo. A segunda opção seria, então, observar o seguinte, olha só. Se eu quero do terceiro ao 20º, então eu estou olhando daqui para frente, certo? Do 8 para frente. Então eu posso montar uma outra sequência. Qual sequência? A sequência onde o primeiro termo é 8, o segundo é 11, o terceiro é 14, depois 17, e assim vai, certo? Só que aí a gente tem que compensar. Você está partindo do terceiro, você quer chegar até o 20º, certo? Lembra, do primeiro ao 20º, então você tem 20 números. Aqui você vai parar em somar 18 parcelas, ok? Então, aqui seria a soma dos 18. Eu não vou chamar de A essa sequência, porque A era a sequência anterior, então é a sequência B. É o B1 mais o B18 vezes 18 sobre 2, ok? O B1 para a gente é o 8. O B18, bom, tem que achar o B18, né? A razão ainda é 3. E o primeiro termo agora para a gente é o número 8, né? Como é o termo geral? Ele é o primeiro, mais n menos 1 vezes a razão. Se nós queremos o B18, então ele é 8 mais... Olha só, as coisas têm que bater. Ele vai ter que ser esse nosso 59, ok? Senão tem alguma coisa errada, né? 18 menos 1 vezes 3. 17 vezes 3, certo? 17 vezes 3 é 51. 51 mais 8 é o número 59 mesmo, ok? Então, fica 8 mais 59 vezes 18 sobre 2. 8 mais 59 é 67. 18 por 2 é 9. Eu tenho que fazer 67 vezes 9. Então, eu fico com 670 menos 67, né? Isso dá 603. Nos dois casos chegou, ok? Qual eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer esta primeira, né? Ok? Por quê? É mais intuitivo, né? Olha, eu somei do primeiro até o 20º. Se eu quero do terceiro ao 20º, eu desconto quem? Desconto o primeiro e o segundo. Na segunda solução que eu propus, a gente fez o quê? Montou uma nova sequência, até botei ela de cor diferente, né? A sequência onde o primeiro termo é o terceiro dessa, olha só. O primeiro é o terceiro, é o oitavo. O segundo é o quarto. O terceiro é o quinto. O quarto é o sexto. Então a gente vai parar onde? No 18º, que será o 20º dessa, né? Então a gente vai ter a soma do... Ok? E aí aplicou a fórmula direta. Mas ainda assim, a gente pode, sem muito mistério, resolver conhecendo essa soma, né? Eu acho que questões como essa são pelo menos mais interessantes do que você falou, somar, por exemplo, o 21º com o 22º. Mas esclarece um pouco da sua dúvida? Sim, eu acho até que do jeito que o senhor explicou aí nessa forma amarela, é basicamente o que eu queria ter perguntado, entendeu? Ok. Então, É que assim, eu não soube perguntar, mas ficou super claro. Por exemplo, se eu quiser descobrir a soma do 31º, por exemplo, mais do 41º, aí é só eu fazer do primeiro ao 41º e depois fazer do primeiro ao 31º e subtrair, né? exatamente. Então, assim, eu vou deixar para você pensar e aí para os colegas também. Então, outro problema. Então, sei lá, se aquele fosse o problema A, né? O problema B é o seguinte. Vou até usar o exemplo que você falou. A gente quer achar a soma, então, do 30º até o 41º, ok? Então, assim, você tem algumas maneiras de resolver. Uma delas que é trabalhosa, mas também dá para fazer, é descobrir quem é o 30º, quem é o 31º, até quem é o 41º e somar um por um, ok? O que a gente não quer fazer é isso, tá bom? Então, assim, braçal, é repetitivo, é mecânico, toma tempo. A gente quer achar estratégias. Aí você pode usar a estratégia que você falou. Olha, a gente pode achar do primeiro ao 41º e do primeiro ao 29º. E aí a gente subtrai um do outro e tem a resposta do problema, tá bom? Eu não sei qual é a resposta, mas fica assim, um problema para pensar depois, tá bom? Mas pode usar essa estratégia aqui e eu acho ela mais interessante, né? Se a gente quer do terceiro ao 20º, eu achei do primeiro ao 20º e descontei essas duas parcelinhas, ok?
Alguém aí atrás tinha falado assim, ó, podia fazer uma revisãozinha. Eu acho que faz mais sentido a gente explorar os conteúdos nos exercícios, porque daí a gente revisa e vocês acabam sendo obrigados a estudar, né? Porque assim, se eu só vou de novo dar uma aula, revisar, então eu deixo de sugestão, se é só para ver o conteúdo, né? Os vídeos estão gravados, vocês podem assistir de novo, eu mando o print da tela. Então, acho que é mais interessante trabalhar esses conceitos também nos exercícios, acho que fica melhor, tá bom? Mas vamos aí, mais perguntas então. Mais nenhuma pergunta, gente? Que isso? Se eu sortear uma questão e uma pessoa aleatória, então pode me explicar a solução. Problema do PAS, que envolva coisas parecidas. A fórmula que você fala diferente somar é que quando põe um embaixo do outro, é? Porque a fórmula para soma, a gente falou até dela aqui agora, né? Quando a gente quer somar termos, então se eu quero somar, por exemplo, do 1 até o 100, certo? Então, deixa eu pôr aqui embaixo. Então, outra questão. Imagina então que o problema é somar de novo, né? Somar de 1 até 100. Ok? A gente deduziu uma forma, então lembra lá, se a gente tem uma progressão onde o primeiro termo é o A1, o segundo é o A2, o A3 e assim sucessivamente até o enésimo, a gente quer somar N termos, por exemplo, essa aqui é somar 100 termos. Esse aqui é uma PA, tá bom? A maneira como a gente soma esses termos é simplesmente somar o primeiro com o último, multiplicar pela quantidade e dividir por 2, ok? Então, se a gente aplica essa forma direta aqui, ok? Eu disse que eu não gosto de lembrar as fórmulas, assim, é melhor deduzir elas sempre, nesse caso, que é uma coisa menos para a gente decorar e é intuitivo, tá? Mas se a gente só aplicar a fórmula direto aqui, então o primeiro termo é 1, o último é 100, nós estamos somando 100 termos e dividindo por 2. Então a gente fica com 101, né, que é 1 mais 100, vezes 100 sobre 2, mas 100 por 2 é 50. Então essa continha dá 5.050. Isso só aplicando a fórmula direto, ok? Aquela diferente que você falou que eu fiz foi o seguinte, eu não, na verdade isso foi Gauss, certo? Ele observou que somar de 1 até 100 é a mesma coisa que somar de 100 até chegar em 1, né? A soma não muda, né? Esse valor é o mesmo. E aí ele observou então que se a gente, vou pôr de outra cor aqui, se nós somarmos os dois lados da igualdade, a soma que você procura mais ela dá duas vezes o valor dela, ok? A soma mais a soma é duas vezes a soma. Entretanto, ele observa o seguinte, que quando você soma 1 com 100, opa, aí que a caneta travou, só um pouquinho. Pronto, agora eu destravei ela. Quando a gente soma... Desculpa, só um pouquinho que travou, tá, gente? Só um minutinho. Acho que agora vai resolver. Quando a gente soma 1 com 100... Vocês estão vendo agora ou parou de ver? Continua vendo, né? Continuam vendo porque Sim. eu saí da sala? Ok. Eu não sei o que aconteceu, minha caneta está travada aqui, tá bom? Mas acho que dá, fora esses risquinhos dá para entender. Então, quando a gente soma 1 com 100, isso dá 101. 2 com 99 dá 101.
3 com 98, 101, ok? E aí você vai continuando fazendo essa soma até estar emparelhado embaixo um do outro. 99 mais 2, 101. 101 mais 1, 101. E o que a gente fez então? A gente somou isso aqui quantas vezes? Somou 100 vezes, certo? 100 fatores, para ser preciso. Isso significa que tem 100 parcelinhas do número 101 aí, ok? Por que tem 100 parcelas? Ora, nós tínhamos 100 números, né? Listados de 1 a 100, nós temos 100 números. E a gente escreveu outros 100 embaixo, 1 em 1. Então, quando eu somei 1 mais 100, eu tive 101. 2 mais 99, 101. Nós vamos ter 100 fatores dessa soma aqui. Então, o dobro da soma procurada é 101. 101 vezes 100, né? Eu estou somando 101 100 vezes. 101 vezes 100. Então, a soma procurada é 101 vezes 100 sobre 2. O mesmo que a gente tinha obtido aqui, né? 101 vezes 100 sobre 2. Só que de maneira mais simples. E aí, fazendo as continhas, 5.050, né? Ok? 100 por 2 é 50, vezes 101, 5.050. Então, essa é a ideia que é mais legal para se trabalhar com soma de progressões, tá bom? Entretanto, tem exercícios que pode ser importante você saber a fórmula. Então, assim, não descartem a fórmula, tá bom? Não ignorem ela. Só, sempre que você for trabalhar diretamente com a soma, talvez seja mais interessante fazer essa estratégia aí. Mas isso fica a critério de cada um, tá bom? Ainda mais nesse período remoto, que você pode fazer a prova com o livro na mão, com o caderno na mão. Não há problema algum em usar a fórmula, tá? Não há erro algum em decorar ou lembrar fórmulas, tá? Eu não entendi sua pergunta, João. 101 vezes 50? Você pode falar? Para me explicar a sua pergunta? Eu li aqui, Isabela Jordana, sem problema. Se cair, não tem erro, não. Já foi registrada a frequência, depois você. Se cair, você olhe o restante da aula, tá bom? Sim, foi isso que a gente fez, né? Tava 101 vezes 100 sobre 2, e aí 100 por 2 é 50, né? Então, 101 vezes 50, exatamente. Aí 101 vezes 50 dá 5.050. Que questão de ponto que vocês estão pondo aí, gente? Não, eu já voltou a funcionar o aplicativo. Pode relaxar aí com isso aí, tá bom? Professor, Pois não. se não tiver mais dúvida, coloca. Se eu tenho questão do pai sobre isso, e Eu aí não tenho. Você tem alguma também não. para me indicar? Algum que você tem? Porque você imagina que você esteja estudando, né? O PAS agora é no meio do ano, né? Ou do primeiro ano, né? Isso, mês 6. Então, tem alguma que você olhou, alguma das provas e questão que você identificou e ficou com dúvida? Porque eu vou deixar, então, essa sugestão para vocês, tá bom? Mesmo se não tiver para hoje, pode ser para semana que vem. Procurem aí quem está estudando para o PAS, questões do PAS, tá bom? Não precisa ser só sobre progressão, pode ser também assuntos que a gente viu esse ano, função, coisas do tipo, tá bom? Que, na medida do possível, como eu falei, se eu conseguir, eu resolvo direto em sala, se não, eu gravo um vídeo e mando, ou mando no privado a resposta, tá bom? Mas a gente tenta resolver para poder ajudar vocês. E também pode ser questão do Enem, porque assim, está estudando para o PAS, mas também vai se preparando para o Enem, não tem problema nenhum. Eu disponho a ajudar. Eu falei que daria prioridade para esse conteúdo nosso de agora, por ser o que está vigente, a gente tem prova em andamento, então assim, pode ser o aluno que ainda esteja precisando de nota para passar de ano, mas nada impede, tá bom? Se ninguém está fazendo pergunta, por exemplo, ontem
ontem em edificações eu resolvi uma questão do Enem. Um dos colegas de vocês disse que tinha uma dúvida numa questão. Eu, por coincidência, já tinha gravado um vídeo dela para o meu canal, mas eu resolvi ela em sala, uma questão sobre grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Mas pode mandar a questão, e assim, eu não tenho mesmo porque eu não fico procurando, vasculhando, nem sei o site pro PAS, nem nada assim, acho que botar no Google aí deve achar fácil. Mas se tiver, tem alguma que você testou, você manda, puder mandar o link do PDF ou dizer qual é a questão, eu procuro aqui, faço o print, ponho na tela e a gente tenta resolver. Não, eu não tenho ainda, professor. Mas eu vou procurar para a próxima aula. Pode mandar, se quiser, assim, deixa eu pedir um favor, então. Se puder, procurando, assim, durante a semana, se tiver tempo, me mandar pelo chat aí, ou pelo e-mail, ou pelo chat do Moodle, ó, professor, tal questão, se puder junto o PDF me ajudaria, que daí eu dou uma olhadinha nela, porque aí é certeza que eu chego em sala e resolvo, tá bom? Mas nada impede de surgir uma questão na hora, tá? Tá bom. Deixa eu ver se eu acho, então, uma questão para pôr para vocês aqui. Dessas eu tenho colocado para vocês lá naquela lista. Olha, então eu vou pôr uma. Eu digitei a solução dela, mas uma coisa é ver a solução, outra coisa é acompanhar ela sendo resolvida na hora, tá bom? Eu vou pôr essa porque eu estou pegando aleatório, mas assim, podem ficar à vontade para propor outras, tá? Olha, a questão é o seguinte. Aparentemente, é um probleminha chato, mas quando a gente monta ele, vê que é simples de resolver. Ele quer que a gente determine a razão da progressão aritmética, que a gente obtém inserindo 9 meios aritméticos entre 1/4 e meio, ok? Então, o que significa inserir 9 meios aritméticos? Ele está dizendo assim, ó, você tinha, sei lá, o número 1/4 e do lado você tinha um meio. Ele está falando que aqui entre eles você vai pôr 9 números que estejam em progressão aritmética, ok? Vocês podem se deparar com algum problema que seja 9 meios ou alguns, sei lá, uma quantidade, N meios geométricos. Então, seria de forma que eles formassem o quê? Uma progressão geométrica. No nosso problema específico, é formar uma progressão aritmética. Então, assim, se tinha 1/4, ele está falando nessa ordem, ok? Então, o importante é que a gente comece pelo 1/4. 1/4 é o seu primeiro termo. Depois, você vai pôr aqui 9 termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí aparece, então, um meio. Ok? Nessa sequência, o que acontece? Então, aqui, se esse é o primeiro termo, então você põe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. O meio passa a ser qual? O 11º. Agora, olha como é que virou um problema muito mais simples, né? Uma vez que a gente fez esse desenhozinho para ilustrar, né? A gente botou aqui, então, 9 meios, ou seja, 9 números que estão entre, né, 1/4 e meio, e não só estão, mas estão em progressão aritmética. Então, é por isso que ele chamou de 9 meios aritméticos, ok? O exercício chama. A gente botou 9 aí. Olha como é que virou um problema muito mais simples. O problema agora é determinar a razão, ok? Nosso problema é determinar a razão da progressão aritmética, que tem como primeiro termo 1/4 e como 11º termo o número meio, ok? Virou uma coisa muito mais simples, por quê? Porque a gente conhece uma relação que nos diz como que funciona qualquer termo em função do primeiro e da quantidade né, dessa quantidade, desse valor n, ok? Aqui, o que a gente tem? Nós temos o 11º termo, nós temos o primeiro termo, então se eu tenho o 11º termo, eu sei que o n é 11, a gente só não tem quem? Só não temos a razão. Então, com isso é possível resolver o problema, ok? O 11º termo é quem? Né? Então, vou até escrever assim, A11 é igual a 1 mais 11 menos 1 vezes a razão.
Então, o A11, ele é o A1 mais 10 vezes a razão, ok? Então, nós temos o 11º termo, temos o primeiro e não temos a razão. Então, o problema está resolvido, né? Meio é quem? 1/4 mais 10R. Então, 10R é meio menos 1/4. A gente precisa subtrair, né? Meio menos 1/4. Mas observe que meio é 2/4, né? Então, fica 2/4 menos 1/4. Então, é 1/4. Então, 10 vezes a razão dá 1/4. Quem é a razão? A razão é 1/4 dividido por 10. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então dá 1/40. Então a razão é 1/40. Ok? Então um exercício bem simplesinho. Talvez a escrita confunda, ok? Mas só para marcar o gabarito, se é 1/40, letra B, tá bom? Mas quando a gente interpreta o que está falando, é uma pergunta até simples, né? Olha só. Ele te deu o primeiro termo, te deu o Professor, 11º não termo entendi. e quer a razão. Alguém falou, eu não entendi direito? Eu não entendi. Qual parte? Por que que deu 1,40? Tipo, era pra eu falar os 9 termos ou era pra eu fazer, tipo, a soma? Não, ele não queria nada disso, ele queria a razão da progressão. A razão da Ah, progressão é o sim. seguinte, lembra lá, quando a gente tem uma progressão, você tem assim, A1, A2, A3, etc. E a gente falou que é uma progressão aritmética. Então, de um para o outro, sempre a gente soma ou subtrai um mesmo número, certo? Esse número é o que a gente chama a razão. Ok? É o que a gente chama a razão da progressão. Então, lá no exemplo que eu dei lá atrás, era 2, 5, 8, certo? O primeiro termo era o 2, e a razão aqui é 3, certo? Porque de 2 para 5, aumentou 3. De 5 para 8, aumentou 3, ok? Esse problema foi isso. Ele falou assim, olha, você tem então, eu te dou dois números, 1/4 e meio, quero que você coloque entre eles 9 números. Foi isso que a gente fez, né? Botou 9 números aqui. Aqui não coube os 9, tá bom? Mas assim, tá o desenhado de vermelho aqui. A gente botou 9 números entre eles. De modo que todos estejam em progressão aritmética, ou seja, de um para o outro sempre varia o mesmo tanto. Sempre varia o mesmo tanto. E aí a pergunta é, que tanto é esse que vai variar? Ou seja, qual é a razão da progressão, certo? E aí a gente determinou que a razão tem que ser 1/40. Ele não perguntou quem é o segundo, não perguntou soma, não perguntou nada. Mas, por exemplo, agora a gente pode dizer quem é o segundo. Como é que eu vou achar o segundo termo nessa sequência aqui? O exercício nem pede isso, tá bom? Mas como é que eu ia achar o segundo termo? A gente vai somar 1/40, não é verdade? Então você fica 1/4 mais 1/40. Dá 40 o mínimo. 40 por 4 é 10. 10 vezes 1, 10. 40 por 40 é 1, mais 1. Então fica 11/40. Então o segundo termo é quem? 11/40. Quem é o terceiro? Você vai somar de novo 1/40. E você vai fazer isso quando chegar aqui no final, você vai ver que esse número aqui, a resposta vai ser meio, tá bom? Então, é isso que a gente fez. Nesse problema não importava, né, quem era o segundo termo, não importava quem era o terceiro, quem era o quarto, não importa. Ele queria que a gente determinasse a razão para que a gente pudesse colocar 9 números entre 1/4 e meio, tá? A gente colocando entre 1/4 e meio, 9 números, para estar em progressão aritmética, a gente descobriu que a razão, aí sim tem que ser 1/40. Não falamos em soma, nem nada do tipo, tá bom? Mas você poderia pensar, né, na soma, né, se fosse um outro problema. O João falou que tem a apostila do passe. Se você puder me mandar, João, por favor, por e-mail, manda para mim. Eu vou pôr aqui o e-mail, tá bom? Depois você manda para mim essa apostila. Qual parte você não entendeu, João? Então, mas olha só, então eu vou resolver ela de novo, tá bom? Então assim, ó, aqui, vou resolver ela de novo. O exercício falou assim, ó, quer que a gente determine a progressão
perdão, progressão, a razão da progressão, que a gente obtém colocando 9 números, 9 meios, entre 1/4 e meio. Então, assim, eu tinha 1/4 aqui, e aí ele quer que você insira entre eles 9 números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui é o meio. Ok? Então, ele quer que a gente determine a razão para que isto seja uma progressão aritmética. O exercício fala, né? Tem que pôr, então, 9 números, que estão aqui de branco agora, em vez de estar vermelho igual estava lá antes. Então, tem 9 meios. Tem 9 meios aritméticos, porque a gente está falando de uma progressão aritmética. Aritméticos. Para formar uma PA. Então, o exercício está dizendo que isso está em PA e a pergunta é qual é a razão. Ele não quer saber quem é o segundo termo, quem é o terceiro, pouco importa, ok? Ele quer que a gente determine a razão para que isso aconteça. Quando a gente observa isso, a gente observa que esse 1/4 ele faz o papel do primeiro número na sequência, certo? O que vem aqui depois é o segundo número, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, né? Olha só, do 2 até o 10, a gente tem 9 números, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que vai aparecer aqui é quem? É o 11º termo da nossa progressão. Então, como eu falei lá atrás, esse exercício agora virou o seguinte, né? Toda essa escrita que estava aqui virou o seguinte: determinar qual é a razão da progressão que nós, né, da progressão aritmética, se o primeiro termo vale 1/4 e o 11º termo vale meio. A pergunta é qual é a razão, sabendo que isso acontece. Tudo que a gente usou para poder resolver foi lembrar o termo geral de uma progressão. Olha, o termo geral ele depende do primeiro, da quantidade de termos e da razão, ok? Para o 11º termo, né, no caso aqui para a gente o n é 11, certo? Então, quando o n é 11, nós temos o 11º termo. Então, o 11º termo ele é o primeiro mais 11 menos 1 vezes a razão. Então, o 11º é o primeiro mais 11 menos 1 é 10. 10 vezes a razão. Nós temos o 11º, que vale meio. Temos o primeiro, que vale 1/4. Isso é 10 vezes a razão. Então, 10 vezes a razão, é só passar 1/4 subtraindo. É meio menos 1/4. E a gente fez essa continha lá atrás. Meio menos 1/4 dá 1/4. Então, 10 vezes a razão vale 1/4. Quem é a razão? É 1/4 dividido por 10. Aí, divisão de fração. Consegue a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A razão dá 1/40, ok? Mas a essência estava entender o que foi dito aqui, né? O que significa meios aritméticos, certo? Então, são números. Quantos números? No nosso exemplo aqui, 9, ok? Se ele falasse 12 meios aritméticos, 30, aí não importa, ok? A gente só ia ter mais espaços para pôr. Mas aí o que fica entendido é o seguinte, esse é o primeiro elemento, e a gente vai botar entre o primeiro e o último, esse é o último, certo? Entre o primeiro e o último, eu vou pôr quantos? 9. Então, eu tinha o primeiro, pus mais 9, 10, né? Então, esse aqui é o 11º termo. Então, o nosso problema virou determinar a razão de uma progressão sabendo que o primeiro termo é 1/4 e que o 11º termo é meio, ok? E aí foi da maneira como a gente resolveu, só precisava lembrar do termo geral de uma progressão. Acho que talvez tenha esclarecido um pouquinho mais agora. Tá ótimo. Sem problema, Maria Isabel, que eu preciso sair. Mais perguntas? Que aí, gente, é com vocês. Se puder mandar, viu, João? Manda esse PDF, que daí eu dou uma olhada lá se tem, já tem no PDF, fica mais fácil de eu achar as questões, se tem dessa parte de PA, PG, eu imagino que tenha, né?
Eu nunca vi uma prova do PAS, mas eu imagino que tem. Já vi do Enem algumas, porque os alunos acabam me perguntando mais sobre o Enem. Mas eu olho. Tá ótimo, João. Fico aguardando as questões. Lembrem de resolver o questionário, tá bom? Importante. Mesmo quem já passou de ano, o ano não acaba com a aprovação, tá bom? Mas sim com o conteúdo. Professor, Ah, o Hendrik falou no chat para o senhor resolver a questão 61 da página 224. eu vi a pergunta dele, eu vou printar aqui agora, tá bom? Tá bom. Eu vou pôr aqui, acho que dá para descer mais um pouquinho. Só, olha só. O exercício fala assim, a população da cidade é hoje 200 mil habitantes e cresce 2% ao ano. Qual é a população daqui a 10 anos, certo? Então, a gente precisa entender, mais do que se preocupar agora com 200 mil, o que significa crescer 2% ao ano. A gente sabe dizer, alguém de vocês saberia me dizer o que significa aumentar 2% no ano? Um exemplo, se fosse, olha só, se fosse R$ 100 o valor, sei lá, de algo que vocês querem comprar, e aí eu faço um ano que vem aumentou 2%, ele foi para quanto? 102. Isso, 102. Aí você fala, no ano seguinte ele aumentou 2%, ele vai para quanto? Aí tem que fazer em cima desse 102, né? Isso. Bom, aí a pergunta é quanto é 2% de 102 e para quanto ele vai, certo? Então, 2% de 102, olha só, 1%, vou pôr aqui, 1% é 1,02, certo? É só É dar 2,04, eu acho. R$ 2,04. Então, 2 e 4 é o que vai aumentar. Então, ele vai para 104,04, certo? Isso é o valor do terceiro ano. Como que a gente pode escrever isso em uma lei geral, certo? Então, assim, só para pensar nos nossos 2%. Esqueça a população, esqueça qualquer... A gente não está resolvendo o problema ainda, certo? Imagina, então, que eu tenho um produto ou uma população ou bactérias, qualquer que seja, e aí está falando que cresce em 2% ao ano. Então, é só, se no primeiro ano vale X, qual vai ser a expressão no segundo ano? Para 100 a gente soube dizer, né? Quando era 100, aqui ficou 102, certo? Mas eu preciso saber quem é essa expressão para o segundo ano, ok? E aí, isso aqui é importantíssimo para a gente. Olha só. Como que eu calculo 2% de x, certo? De um número x. De 100 a gente falou que é 2, mas a gente faz o quê? Multiplica por 2 e divide por 100, certo? Então, se eu quero saber quanto que é 2%, eu estou multiplicando por 2 e dividindo por 100, certo? Então, estou botando 2x sobre 100. Observe que isso deu certo para 200, né? 2 vezes para 100. 2 vezes 100 é 200, por 100 é 2. Aumentou R$ 2, não é? Aí você soma, não é verdade? Então, aqui, como é que ia ficar no segundo ano? Ia ser x mais 2x sobre 100. Mas é uma expressãozinha feia, pô, 2x sobre 100, né? Ok? Vou fazer assim, opa, aqui estava 100 e 102. Em vez de deixar 2x sobre 100, a gente pode melhorar. Aí eu vou escrever aqui embaixo, porque isso é o que importa pra gente. Eu posso deixar assim, então, x, e aí eu vou somar x com 2x sobre 100, certo? Como é que eu somo x mais 2x sobre 100? Ó, aqui não tem nada, né? Então, é 102x sobre 100. O fator de multiplicação é 1,02, ok? Mas porque essa é a razão da nossa progressão geométrica. Como a gente está estudando assim fração, eu prefiro deixar assim, ó. Então fica 102 sobre 100x, ok? No ano seguinte, o que aconteceu? A gente aumentou 2% em relação ao 102. Então a gente viu que ficou 104,04, ok? A gente vai aumentar 2% em relação a toda essa expressãozinha aqui, certo? Então, eu vou aumentar 2%, aquela expressão é essa que eu estou circulando aqui agora. Então, eu calculo 2% desse valor e somo com ele, certo? Então, eu vou ficar com... quanto que é 2% de 102 sobre 100? Então, eu vou fazer assim, 102x sobre 100
vezes 2%. Ok? Então, fica 204x sobre 4 zeros. Aí eu somo isto com o 102x sobre 100. Ok? Quando a gente fizer isso, observe que vai acontecer o seguinte. Vai acontecer, olha só, aqui faltam alguns zeros, certo? Então, olha só, vai ficar assim. Tem 2, 4, então 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, mais um, isso. 204x mais 102, 2 zeros, x, ok? Agora, algo tem fator comum aqui, ó. 102 eu posso pôr em evidência e x eu posso pôr em evidência. Então, eu posso pôr 102x, aqui sobra 2x. Então, se eu pus 102, aqui é 10.200, 102... Pode dividir para ver quanto que dá. 102... Sobra 100. Sobre 10 mil, ok? Então, apareceu, olha só, aparece aqui, ó, 102x sobre 100, porque esse 10 mil é 100 vezes 100, ok? Vezes, aqui eu tenho 2x mais 100 sobre 100. Ah, mentira, gente. Não pode aparecer. Opa, desculpa, não pode aparecer 2x. Eu pus o x em evidência, porque eu estava achando estranho. Se eu pus 102x, sobra só 2. Aí sim, agora sim tá certo. Mais, então, 102 sobre 100. Pronto, agora sim. 102 sobre 100. 102 sobre 100 vezes 102 sobre 100 é 102 sobre 100 ao quadrado. X. Acho que aqui é o momento onde eu posso parar. O que eu quero dizer com isso? Então, quando eu estou dizendo que algo reajusta 2% ao ano, eu estou dizendo que o preço dele ele anda numa progressão geométrica, onde a razão dessa progressão é quanto? É o número 102 sobre 100. Então, observe que se você pega 100 e multiplica por 102 sobre 100, no primeiro ano deu 102. Se eu pego, aí depois vocês pegam a calculadora para conferir, tá bom? Se você pegar 102 e multiplicar por 102 sobre 100, vai dar 104,4. Você tem o preço do terceiro ano. Então, a razão da nossa progressão, ela é quanto? Ela é 102 sobre 100. E aí, então, primeiro termo, o segundo, o terceiro. E aí, o termo geral, como é que você poderia achar o termo geral da sua progressão? É o valor inicial, ou o que foi inicial. A razão da progressão, 102 sobre 100, elevado a n menos 1. Okay? É porque isso é o termo... Lembra, se você tem uma progressão geométrica, o termo geral ele é o primeiro, vezes a razão elevado a n menos 1. O que a gente fez aqui, todo esse trabalho foi para achar a razão. A razão é 102 sobre 100. Você pode simplificar, gente? Pode. Você pode deixar assim, 1,02, ok? Você pode deixar como 51 sobre 50, ok? Aí fica no critério. Eu estou deixando na forma de fração porque a gente está trabalhando assim. Trazendo para o problema, que foi o que o Hendrik perguntou, certo? Olha, a população é de quantos mil? 200 mil habitantes. Então, está fazendo o papel do nosso X lá, que eu peguei primeiro como 100, depois geral, população. E ela aumenta 2% ao ano, certo? Então, daqui a 10 anos, você está falando quem? Você quer achar o 10º termo da progressão, certo? No primeiro ano, você tem 200 mil. No segundo ano, você vai ter quem? 102 sobre 100 vezes 200 mil. Isso é a quantidade de habitantes no segundo ano. Só fazendo uma continha rápida, isso é 2.000 vezes 102. 2.000 vezes 102, ok? Tem que ter 204 mil habitantes. Eu fiz aqui na calculadora, ok? E isso é simples, né? 2% de 200 mil, você corta 2 zeros, fica 2.000. Vezes 2, 4, é 4 mil. No segundo ano, de fato, tinha que ter 204 mil habitantes. No 10º ano, então, vai ser a população do primeiro ano, vezes 102 sobre 100, elevado a 10 menos 1. Okay? Aí, esse é um exercício que vocês podem olhar lá, ele tem até aqui a funçãozinha da calculadora. Então, a solução passa, né, por usar a calculadora. A gente não tem condição
de fazer essa conta na mão, né? Ok? Mas então, eu vou só melhorar aqui, então. Isso é 200 mil vezes, como eu falei, 102 por 100 é 1,02 elevado a 9, ok? Eu vou pôr vou partilhar minha tela para pôr a calculadora aqui para vocês, para a gente poder finalizar essa solução e encerrar a aula, tá bom? Estão vendo aqui a calculadora? Então, lá a gente precisa fazer 1,02, né, que é 102 sobre 100. Vou até pôr assim, ó, 102 sobre 100 elevado a 9. Então, eu vou levar isto a 9, ok? É um número 1, e a gente vai fazer o quê? Multiplicar por 200 mil. Então, a população estimada nessa época vai ser de 239.018. 239 mil ou 240 mil habitantes, ok? Aí eu vou só pôr esse número lá na tela lá, e aí encerro a aula, tá bom? Só estendeu porque a pergunta foi feita bem no finalzinho, tá bom? Então fica então, só para conferir, 239.018, aproximado. Ok? Perguntas? Comentários? Não, não é. É porque assim, o problema foi determinar a razão, tá bom? Achar no ano seguinte, que é 204 mil habitantes, é tranquilo. Mas assim, em geral, você tinha uma opção, que é o que a gente não tenta fazer, que é ir construindo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ficando muito grande. Mas, assim, resumindo, como é que você resolveu esse problema? Você pega 200 mil e ia multiplicar por 1,02. Você tem a população, né, do ano seguinte. Depois 1,02 de novo, a do outro ano. E assim até dar 10 anos, tá bom? Uma. Deixa eu só apagar um negócio aqui que eu fiquei numa dúvida aqui do exercício. Ó, aí, o exercício foi 243.800 habitantes. Então, no primeiro. Isso aí, eu não sei se eles interpretaram errado, mas então. O primeiro ano você tinha 200 mil, certo? O que eles foram calcular 11 anos depois, tá bom? Não sei se é uma questão de interpretação. Então, hoje tem 200 mil, no ano seguinte, é daí a um ano, né? Então, o que eu fiz aqui foi achar daí 9 anos, mas ok. Mas dá para entender. Então, é só multiplicar mais uma vez por 1,02, ok? Então, ele não quer o 10º termo do problema, mas sim que é o 11º. Então, é 11 menos 1, 10. E aí, só multiplicar mais uma vez por 1,02 na calculadora para ver se o livro não errou. 243.798, 243.799 aproximado. Ok? Mas é só uma questão de interpretação. Então, ele não está contando este como um ano de partida, é a partir, né? Daí 10 anos. Acho que faz sentido, tá bom? É isso, então, gente. Eu vou parar a gravação da aula aqui e fico à disposição, tá bom?